Tem o Remo, então. Pois é, o Remo que volta a enfrentar o Corinthians na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Exato. Além da vantagem conquistada no primeiro jogo, a equipe paraense está com aquela motivação lá no alto, hein? Vamos ver. Eles prometeram dar tudo de si no jogo de ida. É um jogo que a gente sabe que a responsabilidade é toda dele, meu irmão, mas vamos colocar em prática aquilo que a gente trabalha, o nosso ritmo, a nossa imposição. Isso a gente não pode abrir mão. Vontade, raça, determinação, hoje tem que ser mais do que 100%. Se na vida a gente não tiver coragem, a gente não chega em lugar nenhum. Coragem para quando tiver a bola, ir lá e executar e fazer o gol que a gente precisa. E querem fazer o mesmo na partida da volta. Agora com uma vantagem de 2-0 no placar agregado. A gente vem da vitória contra eles, né? E creio que o grupo está muito confiante quanto a isso e é fazer o que a gente vem fazendo e creio que dará o melhor. Para isso, os azulinos abriram mão das folgas. Estão treinando direto, sábado, domingo e até horas antes do embarque para São Paulo. Os caras estavam no gramado. Não foram folga, né? Foram bastante trabalhosos. Então, esses dias veio calhar no momento certo, né? Para a gente trabalhar forte, trabalhar firme para chegar quarta-feira tá bem preparado. Essa preparação não começou nos últimos dias. Desde a primeira partida contra o Timão, o técnico Marcelo Cabo tem tido muito cuidado na escalação do Leão. Nos 2 últimos jogos do Parazão, o treinador decidiu poupar alguns jogadores para que eles estejam 100% no confronto de amanhã. O Muriqui teve uma pausa boa para recuperar, né, do jogo do Corinthians. O Pedro também teve a perna pesada, desconforto, e a gente precisava ter uma plenitude de recuperação deles. Foi o que aconteceu hoje, com a volta do Pedro e a volta do Muriqui, né? O Richard ainda com a perna pesada, um pouco de incômodo ainda, a gente preferiu não arriscar. Um elenco faz com esse equilíbrio de característica e a gente vai usando conforme a demanda dos jogos. E não só isso, né? O Remo não apenas poupou jogadores que estavam no nível de desgaste, como o time se poupou no jogo contra o Cametá. O Remo esteve muito abaixo da sua intensidade normal, todo mundo com a cabeça no jogo contra o Corinthians, o que é natural, porque é o grande momento de visibilidade desses atletas. Nós vemos o que aconteceu com o Pablo Roberto, pelo que ele jogou a partida de Belém, a explosão do nome dele no mercado. Então, os atletas têm essa percepção. Um jogo como esse é um jogo que pode mudar a vida, né? Que pode abrir portas, em que o atleta pode dar um salto na carreira. E para o Remo, veja só, 3.300.000 o valor da cota, mais a renda do jogo da outra fase em Belém. Se o Remo consegue passar, ele consegue acrescentar às suas finanças algo em torno de 6 milhões de reais. É bem verdade que os atletas levam pelo menos 20% da cota como premiação, o que para eles também é algo muito significativo. Então, tudo isso está valendo. Você colocando dedução de impostos, né, e o que vai pagar de premiação, a classificação pode render ao Remo, entre cota e bilheteria, algo em torno de 5 milhões de reais. É grandioso, seria uma glória histórica eliminar o Corinthians, e isso está encaminhado. 2-0 no jogo de Belém, esse jogo no Itaquerão. O Corinthians é mais time que o Remo? Obviamente que é. Mas as circunstâncias, pelo menos no aspecto emocional, são favoráveis ao Remo. O Remo emocionalmente hoje está muito melhor que o Corinthians. O Corinthians está vivendo uma fase de turbulência, né, com a rejeição ao técnico Cuca, a rejeição ao próprio time, a reprovação da torcida ao time. É tempo de muita cobrança lá no Corinthians. E de muita fragilidade, né? E é nesse clima, né, que o Corinthians entra para esse jogo contra o Remo. Uma pressão, cobrança, tudo ao mesmo tempo, o time não jogando bem, né? Vindo numa sequência de derrotas. É o momento do Remo aproveitar e saber aproveitar isso, né, Ferreira? Exatamente. O Marcelo Cabo deve estar estudando a estratégia dele como forma de induzir o Corinthians a erros e tirar proveito. Obviamente, o Corinthians vem com tudo isso e 110% de energia, né? Mas, enfim... tem gente dizendo, Itaquerão, galera gritando o tempo todo. Se grito resolvesse, porco não morria, né? E falar em porco, Ferreira, tivemos um jogador palmeirense muito conhecido da galera, o Rony. Gostei do link. Gostou do link?
lá dando aquele apoio, obviamente, aos jogadores do Remo, né? O Rony esteve lá com o elenco azulino, tá aí a imagem dele. Exatamente. Aqui o Pedro Vitor postou, né, a foto do momento da visita do Rony. A foto ele fez com vários outros jogadores, o Pedro Vitor aí fez essa postagem. Muito bacana essa atitude do Rony, indo ao hotel onde o Remo está hospedado, para levar o apoio dele na condição de torcedor do Remo. Ele se declara, né, torcedor do Remo, e além do que, o Palmeiras do Rony é o maior rival do Corinthians. Exatamente. Ele acaba com isso também fazendo uma média com a torcida do Corinthians. Somando Com forças, certeza, né? somando forças. Bom, reforçando então, Ferreira, Corinthians e Remo jogam amanhã às 9h30 da noite na Arena Corinthians, e você pode acompanhar a partida em tempo real pelo ge.globo/PA. É isso então, Ferreira, jogão amanhã, Remo e Corinthians. Ferreira já está preparado, Já ia dizer, já ele já estava armado aqui, já para chamar os exatamente. times amadores.